Primeiramente, a gente deve conhecer os painéis que a gente tem. Essa é a visão da primeira vez quando você abrir o programa. Teoricamente, é isso que você vai estar enxergando. No primeiro, a gente tem esses ícones aqui da esquerda. E é aqui onde você troca os modos do programa. Quando você quer, por exemplo, editar os pontos de algum objeto, ou as linhas, ou os polígonos. Esse primeiro é para você mover os objetos pela cena ou fazer animações. Esse é para mover o eixo central dos objetos. Isolar objetos de uma cena, por exemplo, você tem um monte de objetos numa cena, você quer editar só um deles, você pode selecionar e usar o solo para isolar só aquele objeto. Você tem um item de snap, isso é quando você quer grudar os objetos um no outro. A gente vai explorando isso à medida que a gente vai trabalhando no projeto. Aqui em cima a gente tem as funções principais, que é a ferramenta de selecionar. Esse primeiro aqui é um brush, então você pode pintar seleções com ele. E note que quando você tem esse íconezinho preto do lado do ícone, você pode segurar apertado com o botão do mouse e você vai ter mais opções. Então a gente tem a opção Rectangle Selection, para uma seleção retangular, Laço Selection, para você desenhar a sua própria seleção, ou Polygon Selection, que você faz a seleção no modo de linha. Depois a gente tem a ferramenta de mover. Pode ver que quando eu coloco o mouse em cima, ele já mostra o shortcut, que é o atalho. Aí a ferramenta de escala, de rotação, e esse ícone mostra as últimas ferramentas que você selecionou. Esse X, Y e Z é onde você pode isolar o eixo que você quer mover ou rotacionar dos objetos. E aqui você pode mudar o sistema de coordenada para ele ficar orientado ao objeto ou ao mundo. Esses três outros ícones são os ícones de renderizar. Então esse Render View, você renderiza essa viewport aqui. O Render to Picture Viewer, que é quando você renderiza geralmente o vídeo final, a imagem final, ele vai renderizar nessa outra janela que ele abre. E o legal é que a gente tem aqui a história do teu render, que você pode comparar os renders que você já fez, inclusive vendo o tempo dele, a resolução. E aqui a gente tem outras abas que a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu fechar essa janela. E aqui a gente tem os itens que a gente pode criar. Todos eles têm essa setinha preta, então se você clicar e segurar apertado, tu vai ter mais opções. Note também que você tem essa barrinha que você pode clicar e soltar a aba. E daí clicando. Por exemplo, eu vou criar um cubo. É só clicar em cima dele e ele já mostra aqui para nós. Deixa eu fechar essa janela. A gente tem ferramentas de linhas para ilustrar linhas. Aqui a gente tem alguns geradores. Então, baseado naquelas linhas, a gente pode criar alguns outros objetos. A gente já vai ver isso mais para frente. Aqui a gente tem os Modeling Objects, que tem algumas funções extras, como booleanos, ou conectar algum objeto, ou criar uma máscara a partir de linhas, simetria quando você estiver modelando. Aqui a gente tem alguns deformadores, quando você quer fazer, por exemplo, um objeto derreter, explodir, deformar, etc. Nesse próximo a gente tem para criar chão, céu, um environment, onde a gente pode criar uma neblina, criar layers para renderizar alguma imagem, por exemplo, no fundo ou na parte da frente. Aqui a gente tem a parte das câmeras, que a gente pode criar vários modelos de câmera, como uma câmera normal, uma câmera sempre com um target, que é o ponto de vista para onde a câmera vai estar olhando. E tem aqui, por exemplo, o Motion Camera, que ele simula um cara segurando a câmera na mão. E o Crane Camera, que ele cria uma câmera num tripé, onde você pode configurar para aparecer uma setagem de estúdio. Aqui a gente tem a aba de luzes, que a gente tem vários modelos de luz. E tudo que a gente vai criando, ele vai vir para essa aba Objects. Pode ver que você tem outras abas aqui do lado. Você pode clicar em cima. E na aba Object é onde você vai ter todos os teus objetos. E mais para baixo você tem os atributos dos elementos que você clica ou seleciona. Por exemplo, se eu clicar no cubo, aqui ele vai mostrar Cube Object. E aqui eu posso editar os parâmetros desse cubo. E se eu clicar, por exemplo, em cima da ferramenta de mover, os atributos mudam para a ferramenta de mover e aqui eu vou ter as opções dessa ferramenta. Então, para qualquer coisa que você clica em cima dele, você vai ter as opções aqui na aba atributos. E embaixo a gente tem uma aba de layers para poder organizar os nossos elementos quando a gente tiver uma cena bem mais complexa. Vou voltar para a aba atributos. E aqui embaixo a gente tem o timeline. Aqui a gente vai ver a animação. A gente pode definir de qual frame até qual frame vai a nossa animação. Aqui está indo de 0 a 90. Então a gente tem uns 3 segundos aqui, contando que a gente está fazendo a 30 frames por segundo.
Tem umas ferramentas para dar play, voltar para o início da animação e para o final da animação. Alguns ícones para inserir keyframes. E aqui o filtro dos keyframes, ou seja, se eu quiser animar, por exemplo, só a posição de um objeto, eu posso deixar só ligado a posição e começar a inserir keyframes só na posição. Vou resetar o que era original. Aqui a gente tem uma abinha onde pode mudar a posição dos objetos, digitando os valores e aplicando com esse botão Apply ou dando Enter. Se eu quiser subir 10 centímetros em Y, eu posso digitar 10 aqui e dar um Apply. Ele vai subir 10 centímetros. Deixa eu voltar a C0 e dar um Apply de novo. Ele volta aqui a C0. Nessa aba aqui onde a gente não tem nada ainda, aqui é onde a gente cria os materiais. Eu vou criar um só para exemplificar. Eu vou ali em Create, New Material. Essa bolinha do material já fica aqui. E pode ver que eu cliquei em cima dela, eu já vejo aqui na aba de atributos. Deixa eu só subir um pouco a janela. Só vir com o mouse e subir. Você pode mudar isso a hora que quiser. Todas as janelas são escalonáveis. E aqui eu já vejo os atributos daquele material. Por exemplo, eu posso mudar as cores aqui. E se eu quiser botar esse material no cubo, só clicar e arrastar nele. E ele já vai vir parar aqui na aba Object, ali em cima. Então esse é um resumo das abas que a gente tem. Agora a gente vai começar a ver o que a gente pode criar com as primitivas. Deixa eu só deletar ali. Só selecionar e apertar Delete. E isso a gente vai começar a ver no próximo vídeo.